Mas eu sei que esse tapetinho foi a coisa que ele mais usou assim de brinquedo até ele começar de fato a engatinhar. Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui novamente para fazer mais um vídeo para vocês sobre maternidade. Olha que novidade, não é mesmo? Na verdade eu vou falar algumas coisas que eu comprei e usei durante os primeiros anos do meu filho. Vamos lá. A primeira coisa, eu vou dar dicas sobre fralda. Eu optei por usar a fralda Pampers, né? Só que tem umas coisas assim, eu não fiz chá de fralda, chá de bebê, chá de nada. Então uma das coisas que eu fui fazendo para não acumular um monte de fralda que eu teria que comprar de uma vez só, toda vez que eu ia no supermercado, eu ia lá e comprava um pacote de fralda. E uma coisa que eu dou de dica, pelo menos aqui no Brasil, valor de fraldas que compensa na hora que você for comprar. A fralda ela tem que custar menos de R$1 por fralda, porque senão a fralda tá cara. Normalmente drogarias, Drogazil, Droga Raia, elas fazem promoções e tem aplicativos com promoções de pacote de compre 2 e você tem um certo desconto nas fraldas, né? Então já teve vezes de eu comprar fralda e tipo, aquelas fraldas de pacote de 80, 2 pacotes de 80 fraldas por R$120. Então a fralda saiu bem menos do que R$1 cada fralda. Outra coisa sobre fraldas é que se você for perceber, tem fraldas que elas sobrepõem os quilos. Então, por exemplo, a fralda P, ela sobrepõe o começo da M, que sobrepõe o começo da G. Então, às vezes, dependendo quando você for comprar a fralda, veja qual tá mais barato, se ele tiver nesse quilo intermediário, né? Por exemplo, 5 quilos, né? Normalmente acho que é 5, 6 quilos, que tem tanto na fralda P, que ele vai até 5, 6 quilos, e aí começa na M de 6 a 9 quilos, se eu não me engano. Então, isso é uma dica legal, assim, que pra mim foi positiva, que eu, na hora de comprar, via qual tava mais barato e comprava. Outra coisa sobre fralda, já aproveitando, é aquela fralda Pants, sabe? Uma vez eu ganhei um pacote dessa fralda e eu falei, nossa, meu, que trampo, tipo, aquela fralda tipo calcinha que você enfia na criança. Parecia ser meio complexo pra colocar e a outra mais fácil, mas, meu, juro, ela é muito boa, pelo menos na idade que meu filho tá agora, dos 8 meses até esse primeiro ano, de madrugada é a melhor coisa que tem pra trocá-lo de madrugada, assim, porque eu tento trocar e ele fica virando de bruço, né? Então ele se mexe pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, você não consegue colocar aquela fralda normal que tem os adesivos do lado. Então essa de enfiar é muito mais fácil e hoje em dia ele parece um exorcista quando eu tento trocar ele no trocador. Então quando ele não tá de cocô nem nada, é bem mais fácil colocar essa fralda, porque você consegue colocar nele de pé, entendeu? Porque ele não fica virando de um lado pro outro, você tentando correr pra poder grudar aquelas fitas certinho pra não vazar. Pra mim, pelo menos, foi ótimo nessa fase. Talvez não no comecinho, também dá pra usar. Pra essa fase que ele começa a não querer trocar de fralda, me ajudou bastante. Triângulo pras costas, pra apoio de costas. Eu tinha a cadeira amamentação. Usei a cadeira amamentação até a partir de uns 3 meses ela foi útil pra mim, quando ele tinha mais de 3 meses, assim. Nos primeiros meses, de 0 a 3 meses, pra mim não foi muito útil, por quê? Porque ele dormia comigo. Eu usava o triângulo nas costas na hora da amamentação no quarto para poder apoiar e dar uma mamar para ele. Então esse triângulo estofado que você compra em qualquer loja de ortopédica, sabe, essas coisas de dor na coluna, problema na coluna, problema no, sei lá, no joelho, essas coisas que vendem essas coisas de fisioterapia. Eu usei muito. Esse eu herdei de volta, que eu tinha dado pra minha madrasta, e aí ela me emprestou quando eu ganhei o neném, e me ajudou muito. Outra coisa é o bercinho do lado da cama. Eu usei muito o bercinho do lado da cama, muito, muito mesmo. Pode ser qualquer bercinho, né? Se você quiser que o seu filho durma com você do lado da cama nos primeiros meses. Eu optei por isso porque eu achei que fosse mais fácil nos primeiros meses, principalmente porque você tá meio que se adaptando, a criança fica do seu lado, né? Ela também tá naquele momento em que ela acabou de sair de você e ela tá um pouco mais sensível e chora bastante. Qualquer bercinho eu usei bastante. Eu usava tanto para colocar o para dormir quanto para colocar ele sentado, porque ele tinha 3 posições, né? Para colocá-lo sentado na sala, brincando com o móbile, porque tinha um móbile também que eu tirava na hora de dormir. Então ele usou bastante esse bercinho também. Tapete de atividades. Gente, juro, o tapete de atividades acho que foi a coisa que ele mais usou.
usou desde que ele nasceu. Não vou falar que desde que ele nasceu, porque ele ganhou esse tapetinho de um amigo do meu marido. Eu até então não tinha comprado. E quando eu ganhei, eu acho que ele tinha por volta de 1 ou 2 meses. Gente, ele usou tanto, mas ele brincava tanto nesse tapetinho, mas tanto, assim, deitava. No começo ele ficava deitado, parado, porque não se movia muito, e ficava olhando para os móveis mexendo. Depois que ele foi crescendo mais, ele começou a virar e chutava com o pé e se embananava no meio do móvel. Mas eu sei que esse tapetinho foi a coisa que ele mais usou assim, de brinquedo, até ele começar, de fato, a engatinhar. Que daí ele começou a perder o interesse pelo tapetinho, porque, né, tava engatinhando, tem outras coisas muito mais interessantes para ele fuçar. Esse tapetinho, acho que tem em qualquer loja americana, Shoptime, Submarino, você encontra, acho que desde coisas por R$100 até coisas por R$300, porque tem tamanhos, né? O meu era menor e ele super usou. Não é nada fora do comum. Que mais? Umidificador. Eu comprei um umidificador e coloquei no quarto dele porque a poluição é muito grande aqui em São Paulo. Então ele tava tendo alguns problemas respiratórios, tanto que eu tive que tirar tapete, tive que tirar ursinho de pelúcia, tive que tirar a cortina para lavar 1000 vezes. Então todas essas coisas que tinham pelo, eu tive que tirar para ver se melhorava a respiração dele. E de fato acabou dando uma melhorada, mas eu acho que o que melhorou mesmo no final foi a mudança de temperatura. Mas o umidificador eu usei muito mesmo. E o que eu recomendo, que eu comprei, foi um umidificador que tem dois bicos. Então eu colocava um bico virado para cada lado. Ele tem uma potência mínima e máxima, então você consegue regular. E eu comprei um que tem 3 litros. Então, assim, se eu não me engano, ele durava de 6 a 10 horas, dependendo da velocidade, né, do volume que você escolhia para umidificar o quarto. Eu recomendo super, se seu filho tem um problema de respiração como o meu teve. E ele também, acho que varia de 100, 200, R$300. O meu, acho que eu paguei uns R$100. Que mais? Tapete de EVA. Sabe esses tapetinhos de EVA, de fofinho, tipo tatame que você vai na academia e tem? Então existe isso para vender para criança. E esse tapetinho de EVA foi maravilhoso, principalmente por conta desse problema respiratório que eu tive que tirar os tapetes. Então eu forrei o quarto dele de tapete de EVA e coloquei esses tapetinhos de EVA também perto dos brinquedos dele, né? Porque eu tento seguir o método Montessori, né? Então Montessori, para você colocar a criança para fazer algumas atividades, né? Você especifica o local onde você quer que ela brinque, que ela faça atividade com o tapete. E eu uso o tapete de EVA. Ele brinca super e foi ótimo quando ele começou a andar, porque ele caía e não batia a cabeça, quer dizer, batia a cabeça no tapete de EVA. Também foi bom porque quando eu comecei a tirar a grade da caminha dele, né, que ele começou a levantar e tudo mais, quando ele dormia e eu comecei a remover o colchão, porque quando ele dormia eu colocava um colchãozinho do lado durante um período e depois eu tirei, ele rolava, e até hoje, se ele rola eventualmente, ele cai no tapete de EVA. Né? Então não machuca. Então esse tapete de EVA eu achei que foi uma coisa que eu usei muito e que eu recomendo bastante. Eu comprei os meus na lojas americanas também. Você compra pacote com 10 de 50 centímetros cada, assim. E não é caro também. Se eu não me engano, eu paguei R$50 num pacote de 10. Ele é bom pra tudo, né? Pra levar para os lugares que você quiser ir, pra usar pra atividade, pra colocar pra ele não cair. E pra quem tem alergia também, que nem eu já tinha dito. Foi excelente, assim. Eu recomendo super. Pra mim foi ótimo. Vocês sabem o que é white noise? Vocês já ouviram falar naquele barulho que faz shhh? Você já viu mães e pais com a criança, assim, ou assistiu algum vídeo disso? Então, isso é o famoso white noise. Eles dizem que esse barulho é o barulho mais parecido com o barulho de dentro da barriga da mãe. E, gente, realmente funciona esse conforme você chacoalha o nenê pra dormir, né, bem alto, o nenê vai relaxando. Existem aparelhinhos que você compra específicos que fazem esse barulho, e no meu caso eu fazia com a boca, e meu marido também, quando chacoalhava ele pra dormir, inicialmente, e depois eu comecei a usar ele no Spotify mesmo, sabe? No celular. A gente tem a Alexa aqui da Amazon, e aí a gente conecta com o celular e por voz e pede para tocar white noise. Então, muitas vezes, quando ele tá com dificuldade de dormir, a gente coloca esse white noise e é impressionante como ele relaxa. Isso foi algo que eu usei muito quando ele nasceu.
e sigo usando eventualmente. Hoje em dia eu opto por outros tipos de música clássica, baby sleep, sons da natureza, sons de flauta. Canguru, eu não usei sling. Meu filho não se adaptou a sling. Poderia ter insistido mais? Poderia, mas ele, quando eu tentei colocá-lo no sling, ele abriu um berreiro, porque ele sempre foi uma criança que nunca gostou de ficar preso, então eu optei pelo canguru. E o canguru tem um tamanho, a partir, se eu não me engano, de 3 meses que você pode começar a usar. E o canguru é ótimo, porque você consegue carregá-lo de frente, de costas. Existe também um processo de adaptação, porque a criança estranha um pouco, né? Mas eu usei bastante o canguru e uso até hoje, porque hoje ele inclusive dorme no canguru. Eu coloco ele aqui virado pra mim, fica dormindo, né? Eu viajei pra fora com o canguru, teve dias que ele dormiu 2 horas enquanto eu caminhava na viagem com o meu marido. Canguru foi algo que eu usei muito mesmo. O que mais? Aspirador nasal. Como ele tinha problema de respiração, ainda tem. Eu usei muito o soro com a seringa, que você espirra, né, várias vezes na narina, com ele sentado. E depois existe esse aspirador nasal, que é um aspiradorzinho que você tem tanto ele manual, que você vai lá e suga. O meu eu comprei nos Estados Unidos e ele é elétrico, né, então ele é a pilha. Então você coloca, ele tem um bico de silicone, você coloca aqui depois que você fez a limpeza com soro no nariz do nenê, aperta um botãozinho e ele suga. E, gente, suga mesmo. Se tiver muito catarro dentro, ele suga pra caramba, assim, e ajuda muito a limpar o nariz do nenê. Então, isso foi algo que eu usei e sigo usando muito. Ele odeia, ele detesta, nossa, é a morte, ele tá morrendo. É assim, eu coloco, ele parece que tá morrendo, assassinado, eu tiro, ele já tá normal. Juro, é a coisa que mais ajuda a limpar o nariz dele, ele conseguir respirar melhor. Então, esse aspirador nasal elétrico eu recomendo. E é isso, pessoal. Essas foram as coisas que eu usei durante esse período todo e que eu espero que o meu relato ajude você de alguma forma. E se você gostou, coloca aqui nos comentários, curta, compartilhe, conta pra mim o que você usou e deixou de usar, o que você recomenda, o que você não recomenda, porque vai que, né? Não sabemos, vai que eu tenho um segundo filho, né? Enfim, é isso.